Fala galera, beleza? Atrasei hoje, já é 8h20, bora fazer um fechamento de mercado aí. Terça-feira, dia doido, né? Muito direcional, até difícil de operar também, né? O mercado ou ele fica muito parado, invertendo posição de topo e fundo, ou ele vai em quase linha reta, né? Bem difícil. Mas, vamos dar uma estudada, tanto no índice quanto no dólar. Hoje a gente vai falar um pouquinho do índice, que está com uma cara de derretimento aí. Dependendo da região que ele fechar amanhã, pode trazer volatilidade negativa. Vamos começar pelo dólar. O dólar que terminou o dia consolidado na parte de ontem, né, perto da retração de 61. Era provável que a gente, né, antes de buscar novos topos, né, tentasse aqui vir na retração de 38 ou até de 61. Né? Por que 38? Porque a gente teve queda no dia anterior, por isso que as retrações estão apontando para baixo, tá? Mas também não faz diferença. O mercado abriu com gap de baixa abaixo da retração de 38, portanto, né, é esperado que o mercado, dependendo do movimento, busque fundo. Só que ele abriu ali na retração de 61 e o seu primeiro movimento foi de alta. Né? Faltou ali acho que dois pontinhos para bater na retração de 38 e depois um candle de reversão. Engoliu aí essa alta. Em 10 minutos de mercado, o mercado já tinha andado 20 pontos e voltado 20 pontos. Né? Só isso aí já deixa um dia bastante instável, bastante medo na hora de operar. Depois a gente continua, né, trabalhando abaixo do 61.8, a gente espera que volte para o 100%. Tá? O mercado foi. Né, não chegou a bater no fundo, mas fez um fundinho, deu aí uma espécie de um candle de reversão, né, não é um martelo, seria a libélula, né, não importa o nome. A tradução do candle é o mesmo, o importante é a gente saber interpretar que os vendedores, né, perderam a força e os compradores foi quem ganhou essa briga num fundo. Né? Martelo em um fundo, gente, dá para pensar em compra, né? Que seja para buscar uma correção de média, né? Uma retração até as médias ou até de repente novos topos, uma inversão é sempre bem-vindo, né? Um martelinho no fundo. E normalmente o stop não é muito caro, então acho que vale sim a pena o risco. Inclusive essa semana e semana passada a gente teve mais operações de martelos e martelos invertidos do que próprio rompimento de pivô, né? Mercado bastante consolidado nos últimos dias. Mas temos aqui uma operação, tá? Rompimento do topo para buscar uma média de 9, que eu gosto, tá? E se rompesse, né, podíamos pegar a média de 20 e de repente trabalhar com as retrações de novo, tá? O mercado vem, testa ali a média de 9, coisa de um pontinho não bateu, dois pontinhos não bateu. O mercado volta mais uma vez para o fundo e é aquilo, se a gente não perde fundo, é uma outra espécie de martelinho, não é um martelo porque está muito grande, com muito corpo, mas a tradução dele é a mesma coisa, né? Não consegue romper fundo, a tendência é voltar para o topo. Tá? Esse aqui é um candle de alta, então a gente terminou aí bem acima da mínima do dia, tá? Mais uma compra para buscar uma correção. E detalhe, né? Neste momento a média de 9 já não vem mais caindo, ela segue lateral, né? Querendo subir e depois, né? Rompeu a média de 9, a gente busca a média de 20. Lembrando que a gente tinha também uma retração de 61 lá no 71, né? E o mercado testa, arma um pivôzão. Só que da mesma forma que ele armou um martelo no fundo, ele também armou um martelo num possível topo, né, que seria aqui um topo descendente. A gente podia sim pensar em venda na perda dessa mínima com stop aqui na máxima. Tá? No momento que o mercado fica consolidado, a média passa, né, a ficar lateral e o próximo passo seria que ela ficasse ascendente. Então a gente provavelmente já poderia ter estopado com antecedência essa operação. Algumas oportunidades de sair no 0 a 0. Tá? Tivemos uma, duas, três, quatro, cinco oportunidades de sair no 0 a 0. Eu consegui sair no 0 a 0. Tá? E depois a gente tem o que, né? Se a gente estica o gráfico, né? O cenário muda de queda, as médias não estão mais apontando para baixo, elas começam a ficar laterais e a gente consegue trabalhar acima. A média 9 já tem ascendente. A gente tem um pivô de baixo, de alta, tá? Topo, fundo, topo, rompemos topo, pivôzinho de alta. Tendo como alvo, opa, deixa eu tirar meu imã. Tendo como alvo, isso aqui a gente estava na sala ainda, se eu não me engano, né? Antes do Rafa entrar para dar aula de tape reading, a gente estava lá na sala. Se eu não me engano, o alvo era 299. Ah, tá. Agora sim. 298,5 era o nosso alvo de FIBO, tá? Sem esquecer das retrações, 61 a gente já tinha rompido, portanto o próximo alvo seria também 38 lá em 291, tá? Se rompesse a leitura correta aqui é, né? Rompendo 291, a gente possivelmente pode atingir o 298, né? O mercado no que rompe aqui, o pivôzinho,
bate na 200, briga um pouquinho, termina de romper, vai reto, passa reto pela retração de 38 e atinge o nosso alvo. Ele até chega a romper 2, 3 pontos e volta, né? Faz um novo fundo, nem dá para chamar isso aqui de fundo, mas consolida até que a média de 9, né, se aproxime um pouco do preço. E depois a gente rompe topo, rompe o primeiro alvo, possivelmente para buscar o segundo. Detalhe, tá, gente? A gente já rompeu a retração de 38, portanto a tendência agora passa a ser buscar topo lá no 324, tá? A gente vai usar as fibos aí como pontos de que o mercado pode dar uma corrigida, pode dar uma reservar, né, um break nessa tendência. 312 era o próximo alvo e por último, né, 334 era o último alvo que eu tinha para esse pivôzinho aqui no dólar, tá? A leitura aqui seria se romper, né, o topo anterior, podia buscar aí 10 pontos acima nosso terceiro alvo de FIBO. E de fato, né, a gente vem para o topo anterior, então a gente podia tranquilamente mais um dia trabalhar somente com retrações de FIBO, né? O que a gente rompe o topo anterior, a gente também atinge o nosso alvo, não é coisa de 1,5 ponto que a gente vai desconsiderar e também muito menos tomar loss, né? Por conta de 1,5 ponto, não tem problema. O mercado atingiu o terceiro alvo, ou quase atingiu o terceiro alvo. O ideal é que venha uma correção mais forte. Normalmente vem até uma inversão no dia. Acontece que o mercado subiu muito rápido, fez mais uma correção e ele voltou a subir, né? Ele teve uma certa dificuldade para romper o terceiro alvo de FIBO. Isso já é. Eu vou tirar a retração aqui, tá, gente? Para não confundir. O esperado é que, né, não segue rompendo o terceiro alvo de FIBO. É um alvo que não é sempre que a gente atinge. Por isso que a gente espera sempre que o mercado dê uma corrigida, normalmente vem até a inversão, né? Banco Central costuma entrar em terceiro alvo de FIBO. O mercado vem testar terceiro alvo, voltou para médio, testou mais uma vez, brigou, não conseguiu romper e depois de 10, 15 minutos, né, foi embora. Chegou a romper um pouco mais. Até aqui, depois do final do dia ele ficou consolidado? Não. Consolidou, fez até armar uma bandeirinha de alta aqui, né? Conseguem ver? Depois que a gente rompeu o topo anterior, quando a gente fez esse movimento, eu não estava operando, acho que eu estava dando aula, mas eu acreditava que eu podia ter considerado o pivôzinho errado, né? De repente esse aqui era o pivô correto, né? No momento eu já não estava mais operando, mas eu queria saber qual era o pivô que o mercado estava se espelhando. E como eu já não tinha nenhuma visão definida de um pivô, porque o mercado praticamente subiu em linha reta aqui, praticamente uma escada, eu não consegui identificar nenhum pivô, né, que podia ter considerado esse aqui, podia ter considerado esse aqui, mas nenhum deles fazia sentido. Então, eu passei a espelhar esse movimento, né? O mercado fez um fundo e desde então ele não renovou topos e nem renovou fundos, então a gente pode considerar uma consolidação. A gente fez isso no índice ontem, se eu não me engano, deixa eu ver. A gente fez esse mesmo movimento no índice ontem, só que no índice foi um pouco mais claro, tá? Considerei a região de consolidação. Pro lado que a gente compra, a gente duplica essa range, tá? Seria aí alvo de 100%. O mercado cravo fez mais um pullback. Aqui é justamente o topo, né, do terceiro alvo de FIBO. Fez aquela correção na média de 20. E aí a gente pode puxar o terceiro alvo desse espelhamento. Então, ó, só para confirmar, 50% está no topo da consolidação. Espelhamos aí essa região. Já que rompeu, né? Temos volume, tinha rompido, fez até uma bandeirinha de alta depois do rompimento. Vamos jogar o terceiro alvo para ver se atinge. 363 era o alvo de FIBO. Aí cravou. Coincidência? Não sei. Né? Eu só tracei depois que o mercado já estava nessa range aqui, não estava, né, operando essa alta. Mas mesmo que a gente não esteja operando, é importante a gente saber até onde o dólar pode ir, até onde o índice pode ir, né, através dos alvos de FIBO, especulando, né? Obviamente sempre especulação, nada disso aqui é certo. Inclusive FIBO, né, é mais para quem tem fé. Eu tenho porque vejo ela funcionando e me ajudando aí praticamente todos os dias. Né? Se não é com alvo, é com retração, enfim. O mercado atingiu seu alvo, tá? Terceiro alvo do espelhamento. O mercado consolida, as médias chegam no preço. A gente tenta romper, mas fecha dentro, né? Fechou dentro do topo. Só que, né, se a gente puxar um gráfico do dia, a gente tem um candle direcional com volume, né, relativamente maior do que o dia anterior, que era um candle de queda, porém, é um dia que voltou praticamente tudo, tá? O que a gente vai fazer agora?
A gente finalmente saiu dessa range, né? Estávamos trabalhando aí 3 dias dentro dela, finalmente a gente fechou fora. A gente podia até esperar esse movimento de queda aqui para ter um alvo ali no 300. Praticamente atingiu já. Eu vou falar disso aqui no índice, espelhamento de candles contra a tendência. Mas o que eu quero aqui é traçar as retrações e ficar de olho amanhã, tá? Para o dólar seguir rompendo, né, tem que primeiro passar pelo 370, vai ter uma briga. Possivelmente a gente vai dar uma corrigida, não só na média de 20. Pode ser que a gente venha testar aqui a retração de 61 lá no 320, está bastante longe. Porém, né, se ele já abrir com um gap de alta, o 70, que é uma resistência, pode servir de suporte para o dólar voltar a subir, tá? Se não, testa a média de 20, vem testar a retração, testa a média de 200 no 304 e por último o 291, retração de 38, tá? Daqui não pode passar, não pode perder. Se perder, né, dólar possivelmente volta para 240. Beleza? Se a gente for olhar aqui o gráfico, deixa eu puxar aqui. O mercado caiu 800 pontos, retraiu 60% do movimento, né? Cravamos aí a terceira retração do doleta. Vou traçar de novo aqui para vocês verem, para quem não acompanhou desde o começo, né? Essa é uma retração do topo ao fundo. E aqui, né, para a gente considerar uma tendência de baixa, a gente não podia ganhar o 520, 515 e justamente ele bateu lá e voltou, né? E voltou com força. Isso me fez acreditar muito que o mercado ia testar fundo mais uma vez. A gente até chegou a falar, né? Eu cheguei a dar minha opinião que possivelmente depois de romper esse fundo a gente buscava os R$ 5 de novo, coisa que não aconteceu, né? A gente me perguntou se isso aqui era uma bandeira de baixa. Poderia ser, agora, né, acabou rompendo, então esquece bandeira de baixa aqui. A gente, né, apesar deste candle aqui, todos os outros demais fecharam acima da média de 20, que continua ascendente. Então a gente tem um cenário de alta aqui, né? E o próprio BV, apesar de ter vindo fazer um fundo bem forte com essa correção, ele já volta a subir também igualmente forte, né? O BV ainda não recuou. Vamos esperar, claro, rompeu esse topinho para assumir de novo uma tendência de alta, né? Rompendo aí também a retração de 38 dessa queda lá no 520. Por enquanto, temos um topo, um fundo, um topo aqui é um pivôzinho de alta. Tirar o imã. Não se confunda com tanta fibra, gente. Primeiro alvo foi atingido, segundo também. O terceiro alvo é o 568, né? Vamos ver se a gente chega a atingir lá. Enfim, gente, esses são os pontos para amanhã, tá? A média segue lateral. O mercado está começando a ficar esticado, tá? Dentro da range de consolidação, as bandas já estão estreitas. Se vir porrada, possivelmente vai dar uma parada aqui perto das bandas, tá? É isso que eu quero alertar vocês. Cuidado com essa tendência de alta, porque pode ter briga nessa região. E isso chega lá, né? A gente está falando de uma alta de 130 pontos, é uma alta expressiva. Mas pode ser que aconteça em um dia só. A gente já viu o mercado andar quase 200 pontos em um único dia. Tá? O que eu quero alertar é, se o mercado tiver com uma tendência muito forte, cuidado com venda, tá? Porque a gente possivelmente pode testar topo. E o índice, vamos falar um pouquinho do índice. Só deixa eu pintar minha retração aqui. Eu tô meio rouco, gente, porque eu dei muitas horas de aula hoje, gravei vídeo, fiz um monte de coisa, tá? A gente tinha um topo lá no 125 mil. E desde então o mercado não consegue ganhar, não renova topo. Teve aqui um candle de queda, podia ser uma correção. Só que a gente tem um sidebar, né? O sidebar normalmente a favor da tendência, a gente entra no rompimento do topo com stop na mínima, né? A gente já falou disso antes em outras aulas. Só que o mercado fez outro inside bar, né? E a gente consegue enxergar o que é uma exaustão da compra, né? O volume começa a cair, a gente não consegue renovar fundos, topos. Então o mais esperado aqui é sim uma correção, de repente vir buscar a média de 9 ou até possivelmente a média de 20, né? Aquela correção que eu já vinha falando desde que a gente atingiu os 125 aí, né? Não teve outra, o mercado perdeu aqui o gift, perdeu esse inside bar, né? E derreteu, com certeza seu alvo foi atingido, né? De 1 para 1. Só que a gente está falando de um candle no diário, né? Um candle é bastante ponto. A gente está falando de uma queda aí de 1.300 pontos e passou reto, né? Chegou aqui, acho que foi até buscar mais. Segundo alvo. Chegou a buscar o terceiro. Tá? Uma queda expressiva aí de mais de 2.000 pontos. Acontece que ele voltou, fechou acima da média 9, porém ela já não estava mais ascendente, né? Seguiu aí lateral e no dia seguinte a gente tem outro inside bar, ou praticamente um inside bar, ou outro gift, né? Também com pouco volume, né? Candles contra tendência,
cor contrária, com pavios e corpo pequeno e também pouco volume. São caracterizados como gift, uma outra oportunidade de entrada no rompimento da mínima com stop na máxima. Duas entradas iguais, idênticas, em questão de 4 dias, tá? E novamente o mercado, depois que perde a mínima, cai mais 2.000 pontos. Só que dessa vez a gente já tem uma média de 9 apontando para baixo. E a média de 20 que vem ascendente, acho que é pela primeira vez ela começa a ficar lateral. Depois de 50 dias, a primeira vez ela começa a inverter. A gente não perdeu a média de 20, não perdeu a média de 20 e hoje a gente chegou a perder, mas voltou, tá? Porém, ela já começa a mostrar essa inversão de tendência aqui. Vamos esperar para ver se o mercado de fato vai perder. Vamos esperar fechar abaixo da média de 20. A gente vai ter um suporte importante aqui no 116.600, tá? Que é o último fundo. Se perder essa região, para mim, né, pode vir mais do que uma correção, tá? Obviamente, o mercado subiu tanto que não adianta a gente ficar assustado com uma queda de 4, 5 mil pontos, gente. Em relação ao último fundo, na última briga, a gente sumiu 20.000 pontos, né? A gente pode cair 10.000 pontos tranquilamente, que a gente ainda vai estar dentro de uma tendência de alta primária, tá? Não tem que fazer, o mercado subiu muito, né? Voltou para o topo histórico dentro do próprio ano que veio a pandemia, então, desculpa, é normal ter uma correção igualmente forte a essa alta, tá? Aí o que eu queria falar para vocês, né, que acabou atingindo, eu já estava estudando isso com alguns alunos, com o Rafa lá da Falco também. Normalmente quando a gente tem um topo, né, e o mercado mostra uma exaustão, antes da gente ter um pivô, a gente pode trabalhar com espelhamentos, né, como tem o fundo e topo, o mercado trabalhou dentro dessa range alguns dias, até que a gente perde, só que até o momento a gente não tem nenhum pivô, né, ou é bem subjetivo qual pivô eu posso escolher aqui, eu posso escolher esse aqui como um pivô já que eu perdi esse fundo, mas para mim não tem nada claro ainda. Portanto, eu vou espelhar esse candle superior aqui, o que atingiu o topo, candle contra a tendência, e vou jogar seu primeiro alvo para baixo, tá? 120,460 seria seu primeiro alvo. Eu já vi que ele atingiu o segundo alvo também e voltou, né? Índice 50%, alvo de 100%, vocês já estão, né, cansados de saber. Atingiu o segundo alvo do espelhamento, tá? E voltou. Vamos ver se o mercado de repente agora toma um rumo de volta para subir, coisa que por enquanto não aparece, né? Os nossos indicadores alarmam continuidade dessa queda. A gente segue aqui, não renovou fundo hoje, porém a gente mostra aqui, né, uma tendência de baixo no OBV. Se perder a média de 20, vai perder também esse fundo, aí sim pode dar uma zedada para buscar lá o 116, é o que eu acredito que possa acontecer, principalmente se a gente perder esse fundo de hoje, tá? Fica aí com as retrações, o mercado pode resistir aqui no 122.300 caso ele volte a subir. Isso aqui é uma retração do diário, então não necessariamente a gente vai atingir lá, né? São 1.700 pontos para cima de onde ele fechou, mas acho que é válido a gente manter essa retração por enquanto, tá? E nos 60 minutos a gente também tem uma queda forte aqui no OBV. O mercado aparentemente só não caiu mais porque, né, estava muito esticado, voltou para as bandas, para possivelmente voltar a cair agora. Vamos ver, vamos ter que esperar essa confirmação amanhã, beleza? E, né, para finalizar, vamos traçar uma retração aí também do próprio dia. Eu vou tirar aqui, tá, gente? Mas vocês já sabem que tem que ficar de olho no 122.350 caso ele vá para lá. Da mesma forma que tem que ficar de olho nesse fundo caso seja perdido, tá? A gente já tem as retrações do dia de hoje para amanhã. O mercado, depois de fazer novamente um fundo, né, voltou para a retração de 50, mais uma vez na cara de vocês, né? Tá, tô brincando. Mais uma vez a gente vê o mercado, né, expandindo e depois retraindo 50%. Vamos ver qual vai ser a próxima tomada de decisão. Tá muito incerto, né, porque ele fechou praticamente nela, né? A média de 200 segue lateral, a média de 20 segue ligeiramente positivo. Trabalhando acima a gente entra em zona de armadilha, tem que esperar sair dessa zona para, né, ver o que o mercado quer fazer. Você já sabe, tá perdendo a retração de 50, volta para o fundo, ganhando, volta para o topo. A diferença é que no topo a gente tem uma resistência aqui que é a média de 200 e no fundo tem a média de 20, né? Então espera sair dessa zona, rompendo aí o 121.200, pode buscar lá o 122 e 400, que é o topo do dia anterior, sem esquecer da retração que eu já esqueci. Mas vocês podem voltar no vídeo aí. Mentira, eu vou traçar também porque eu fiquei curioso. Tá?
Sem esquecer da retração, praticamente no topo de hoje, né? É a retração de 50%, perfeito. Então, resistência dupla no topo de hoje, tá, gente? Caso o mercado chegue lá, possivelmente vai ter uma briga forte. É isso se chegar. Eu já vi que o S&P amanheceu com alta, né? Um gap ligeiro de alta e já seguiu subindo, armou pivô de alta, tá fazendo um pullback aqui, bem afastado das médias, possivelmente ele vai fazer uma correção para depois ir embora, né? Mas até 9 horas da manhã de amanhã tem bastante chão. Tá, gente? Fiquem com esses pontos, não esqueçam de compartilhar. Acho que a gente está chegando de um momento, perto de um momento importante. O dólar tentou perder os R$ 5, não conseguiu. Voltou para cima, também não ganhou. E o mercado está dentro de uma consolidação que vai definir de volta se o mercado vai voltar para os R$ 5 e possivelmente perder. Ou se, né, se a gente volta a romper os 550, não 550, possivelmente a gente tem um dólar de volta perto da casa dos R$ 6, né? Então acho que é um momento importante, ao mesmo tempo é um momento que pode dar muita oportunidade, né? É aqui que uma tendência vai ser definida. Se a gente romper esse topo aqui, a gente vai ter topos ascendentes e fundos também ascendentes. Uma tendência de alta vai ser formada no dólar depois de cair 800 pontos, tá? Da mesma forma que a gente vai... Se a gente chegar e começar a cair nesse índice, gente, a gente não tem suporte aqui, cara. O mercado é queda livre, tá? Então pode dar boas oportunidades, né? Não sei se eu estou exagerando quando eu falo circuit break, mas 5, 6 mil pontos aí num dia eu acho que pode acontecer se a gente perder esse fundo aqui, tá? Mas isso é opinião minha, tá? Não quero enviesar ninguém. E isso é só se acontecer, tá? Beleza, gente? Então fiquem com esses pontos aí, não esqueçam de me passar o feedback. Eu sempre levo, eu leio todos, sempre levo pro coração e tento ajustar para as próximas aulas. Beleza? Tamo junto.